Imagina você ganhar dinheiro todos os meses para pagar suas contas sem necessariamente precisar trabalhar para isso. Parece um sonho, algo inimaginável para a maioria das pessoas, mas é isso que a gente chama de viver de renda. Quando seus investimentos, seja em renda variável, fundos imobiliários, seja lá o que for, banque seu custo de vida sem você precisar ter um trabalho, ter uma função que gere renda mensalmente para você. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou trazer 5 ações que se provaram ao longo do tempo, ações previdenciárias focadas em renda passiva, que ao longo do tempo, dos anos, proporcionaram para os seus acionistas, para os seus investidores, uma boa renda passiva em forma de proventos. Então, pessoal, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Se você se interessa por assunto, já te peço, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal, porque aqui eu trago vídeos diários mostrando aí todos os meus aportes na bolsa, notícias sobre empresas, dividendos, renda passiva e muito mais. Então, pessoal, como eu falei, é o título do vídeo de hoje. Eu vou trazer para vocês top 5 ações de dividendos para viver de renda. Ações essas que na sua carteira irá proporcionar aí uma renda mensal, uma renda passiva que será aí suficiente para bancar aí todos os seus gastos e despesas mensais. Lembrando, pessoal, nenhuma delas é recomendação de investimento, então cada pessoa aí tem um custo de vida, cada pessoa tem uma necessidade diferente da outra, porém eu vou trazer aqui somente a título de exemplo ações aí que se provaram ao tempo, como eu disse, que proporcionaram para a carteira daquelas pessoas em que investiram boa renda passiva. Então, lembrando, não é recomendação alguma de investimento. E também mais importante do que trazer essas ações como exemplo aqui hoje é ensinar você a selecionar boas empresas pagadoras de dividendos para você colocar em sua carteira de dividendos, porque não adianta você olhar a carteira da pessoa A, B ou C, porque cada pessoa tem aí um objetivo diferente, tem ali também em sua carteira um risco maior e outro, né? Então cada pessoa vai ter um perfil diferente da outra. Então, para isso, você precisa selecionar aí ações aí que mais se identifiquem com você. Porém, para isso, eu vou ensinar vocês primeiramente, antes da gente mostrar essas 5 ações, como você pode selecionar boas empresas pagadoras de proventos. Então, primeiramente, é você selecionar empresas que estejam em setores perenes, né? Então, o que significa? São setores que as pessoas elas não vão deixar de consumir os seus produtos e serviços de uma hora para outra, né? Então, trazendo aqui alguns exemplos práticos, setor de energia elétrica, a gente tem várias empresas do setor de energia e grande maioria são empresas aí que pagam bons proventos. Claro, você precisa saber analisar a saúde da empresa, se essa empresa aí estão com indicadores saudáveis a ponto de você fazer aí aportes nessa empresa. Setor financeiro de modo geral, e aqui eu coloquei aqui bancos, né? A maioria dos bancos também pagam bons proventos. Da mesma maneira, você precisa fazer um bom filtro e seleção na hora de investir. Gosto bastante aí tanto do setor de energia e bancos, tenho aí alguns desses ativos na minha carteira. Então aqui também coloquei setor de saneamento, mas você pode ver aí que existe outros setores como telecomunicações, setores de seguros, papel e celulose, são setores aí bem perenes e que ao decorrer dos anos as pessoas não vão deixar de consumir os seus produtos e serviços de uma hora para outra. E a maioria dessas empresas pegam aí parte do seu lucro e distribui em forma de proventos, dividendos e juros sobre o capital próprio, que faz alimentar aí de maneira positiva a nossa carteira de investimento. Então, sem enrolação, a primeira empresa que eu selecionei foi o Banco do Brasil. Está sendo negociada com o ticket BBAS3, né? O Banco do Brasil aí nos últimos 5 anos está com dividend yield de 7,38. Então, é um dividendo aí bem alto, bem interessante. E também é interessante a gente falar porque muitas pessoas aí olham uma empresa ou outra, como posso dar o exemplo da Petrobras e algumas outras empresas que ficam aí anos sem distribuir dividendo algum e chega em determinado ano, paga um provento aí muito acima da média. Então, para a pessoa que quer viver de renda, ela tem que selecionar empresas que tenham uma consistência nos seus pagamentos de dividendos. Então, como eu dei o exemplo do Banco do Brasil, a gente observa que, claro, as empresas elas vão ter altos e baixos em relação aos pagamentos dos proventos, porém, elas têm uma consistência em não deixar de pagar. Então, embora tenha alguns anos que a gente observa um pagamento aí menor comparado a outros, né, em 2015 ou em 2021 em diante, a gente observa aqui que em relação ao Banco do Brasil, o pagamento ele foi muito maior, mas imagina você que tem uma carteira previdenciária e essa empresa aí fique 4, 5 anos às vezes sem pagar provento algum. Então, dificilmente você vai conseguir viver de renda através dessas empresas. Então, por isso que é interessante você analisar os últimos anos dos pagamentos de proventos. Aqui eu estou analisando de 5 a 10 anos. Então, se essa empresa distribuiu nos últimos 5, 10 anos de maneira consecutiva proventos todos os anos, a gente tem uma probabilidade que essa empresa irá continuar a pagar proventos nos próximos anos. Então, falando diretamente do Banco do Brasil, é uma ação aí que está com indicadores bem interessantes. Lembrando novamente, nenhuma delas é recomendação de investimento, mas a gente observa que o dividend yield dos últimos 12 meses está em 8,21 e o banco também está sendo negociado hoje abaixo do seu valor patrimonial. O PL, pessoal, é um indicador que mostra aqui o preço versus o lucro da empresa. E aqui o PL do Banco do Brasil hoje está em 3,95. E se a gente for olhar aqui a média histórica do PL do Banco do Brasil, a gente observa que em 2020, 2019, 2018, 2017, o banco aí que está com desconto praticamente aí de 50%. Então, são indicadores que o Banco do Brasil está descontado porque o lucro do banco cresceu muito
e parte desses lucros o banco distribui em forma de proventos. O payout, que é o quanto do lucro essa empresa irá distribuir em forma de proventos do banco para os acionistas, hoje do Banco do Brasil está em torno de 40%, então um payout aí muito bom. Então, para uma carteira previdenciária com foco em renda passiva, o Banco do Brasil sim seria uma escolha bem interessante. Lembrando, a gente tem que analisar a cotação, indicadores e as projeções para longo prazo para saber se esse investimento seria realmente interessante para o perfil de cada investidor. E algo muito importante também é você fazer uma boa diversificação na sua carteira, porque vai ter ano que talvez essa empresa possa ser que ela falhe em pagamento do provento, porém você vai ter outras empresas aí que proporcionarão esse provento e a sua carteira todo ano vai estar ali com uma renda passiva. Então, além de você diversificar em relação à classe de ativos e também ativos e setores, fazendo que isso faça aí uma boa diferença para longo prazo. Hoje, na minha carteira de investimentos pessoal aqui do meu canal, 57% da carteira estão em ações nacionais aqui do Brasil. E eu também tenho aqui 13% em fundos imobiliários que proporcionam uma renda mensal todos os meses para a minha carteira. E da minha maior posição, como eu mostrei para vocês, eu tenho 14 ativos aqui, 14 ações, todas elas focadas em renda passiva e dividendos. E o Banco do Brasil, como eu mostrei, é a minha maior posição hoje na minha carteira. Tenho 13% do Banco do Brasil em carteira porque é um excelente pagador de dividendos, realmente uma ação aí que entrega muito valor para o acionista e acredito muito para longo prazo. A próxima empresa é o Santander. Aqui eu coloquei o SAMB 11, mas também tem as ações preferenciais ordinárias, SAMB 3, SAMB 4. E o Santander também se provou ao longo dos anos ser um excelente pagador de proventos para os acionistas e a média dos seus últimos 5 anos é de 7,56. Também um ótimo dividend yield e também estando aí no mesmo setor financeiro bancário, prova que o setor de bancos ele tem aí um pagamento de proventos muito interessante. E hoje o Banco Santander está sendo negociado também abaixo do seu valor patrimonial, porém com um PL aí um pouco maior de 9,48. Uma desvalorização nos últimos 12 meses de 7,31 e isso ocorre devido aos últimos balanços que o banco apresentou e devido ao cenário econômico hoje do Brasil, com altas taxas de juros, a inadimplência do Banco Santander está aí bem elevada. Então fazendo aí as cotações do banco viessem a cair. Porém, mesmo assim, o banco ele é muito resiliente e mesmo assim diminuiu seus proventos, mas não deixou de pagar o provento. Então somente agora em 2023, o banco já pagou aí 86 centavos de proventos para cada ação que você possui em carteira e como eu mostrei para vocês, média dos últimos 5 anos de 7,46, somente em 2022 o banco pagou 2,24 de proventos, um dividend yield aí de quase 8%, então um dividendo aí bem interessante, e em 2021 o banco pagou 9,46 de proventos. Então, mesma maneira, se a gente for olhar aqui os últimos 10 anos, o banco aí tem uma consistência, porém, alguns anos o banco diminuiu aí os seus pagamentos, mas se a gente for olhar aqui os últimos 5 anos, o banco apresenta um bom pagamento de proventos. Lembrando, não é recomendação de investimentos, a gente não pode olhar somente fatores de maneira isolada, mas fazer um estudo muito mais detalhado para saber quais ações aí é mais interessante a gente colocar em nossa carteira. A próxima empresa, pessoal, é a BB Seguridade, Banco do Brasil Seguridade, que é o setor de seguros aí atuante do Banco do Brasil, e a média do dividend yield dos últimos 5 anos do BB Seguridade está em 8,17, também um excelente dividendo. E se a gente for olhar o dividendo dos últimos 12 meses do BB Seguridade está em 9,09. Então, realmente, para uma carteira previdenciária, BB Seguridade aí faz muito sentido. Lembrando que nos últimos 12 meses teve aí uma valorização de 35% em suas cotações, hoje sendo cotada a 32,23 a um PL de 9,58. E da mesma maneira, se a gente for observar de 2016 em diante, a BB Seguridade aí pagou bons proventos, porém ficou 2 anos aqui em 14 e 2015 sem pagar provento, mas a gente observa aí que ela tem uma consistência muito boa, além de pagar aí um bom provento também para os acionistas. E trazendo agora uma do setor de transmissão, a Transmissão Paulista com ticket de TRPL4, também conhecida aí como ISA-CETEP, a média do dividend yield da empresa dos últimos 5 anos foi de 9,15, então realmente um dividendo aí também muito bom, acima da média. E se a gente for olhar aqui agora, os indicadores da empresa está com dividend yield aí dos últimos 12 meses de 4,25, então não é um dividendo tão alto, porém a média da empresa é um dividendo aí muito grande. E sendo negociado também abaixo do seu valor patrimonial, com uma valorização dos últimos 12 meses de 8,63, sendo cotada hoje por cada ação 25,30 e um PL de 6,76. E é muito interessante a gente observar o histórico de proventos da Transmissão Paulista, porque da mesma maneira tem aí uma consistência muito boa em relação aos seus pagamentos. E a gente observa que nos últimos 10 anos, todos os anos, ela pagou aí algum provento, porém em 2021 e 2018 foi um pagamento aí bem acima da média. Em 2021 ela chegou a pagar aí quase 15% de dividend yield e em 2018 pagou aí aproximadamente 18%. Então um excelente provento e fora a valorização aí em suas cotações. E a última empresa aqui que eu vou trazer para vocês é a Taesa. Muitas pessoas aí, investidores que possuem uma carteira focada em renda, tem a Taesa em sua carteira. Eu particularmente
particularmente também tenho nela, é minha segunda maior posição, e a média de dividend yield da Taesa nos últimos 5 anos é de impressionante 14,27%. E vale destacar que não é porque a empresa pagou um dividendo excelente nos últimos anos que ela irá continuar a pagar um dividendo assim nos próximos anos. Então, resultado e rentabilidade passada não quer dizer que também acontecerá da mesma maneira para o futuro. Por isso, ressalto a importância de você estudar, analisar muito bem as empresas e selecionar boas empresas geradoras de renda para a sua carteira de investimento. Então, como mostrei, nos últimos 12 meses, a Taesa está com dividend yield aí de 10,42, hoje sendo negociado a 2,01 do seu valor patrimonial, com PL aí de 8,63, uma valorização dos últimos 12 meses de 4,79, sendo negociada hoje a 38,02 em suas cotações. E a gente observa aqui em relação à constância dos proventos pagos da Taesa, é realmente impressionante. Nos últimos 10 anos, a empresa aí pagou todos os anos e todos os anos proventos aí bem generosos. Então, para uma carteira previdenciária, sem dúvida, a Taesa é uma opção muito interessante porque paga bons proventos, é uma empresa aí que também tem indicadores muito sólidos e uma saúde financeira muito equilibrada, o que faz total sentido para uma carteira previdenciária. E somente para a gente finalizar, estou dando um exemplo aqui da Petrobras, que nos últimos 12 meses está com dividend yield impressionante de 48,28%. Então não é para falar para vocês que a Petrobras não é uma ação aí que a gente pode considerar previdenciária, somente a título de exemplo e também entendimento, porque é importante a gente fazer um estudo. Então, se a gente for analisar os últimos 10 anos da Petrobras, ela somente pagou provento interessante em 2021, 2022 e agora em 2023. Então, para você que comprou a empresa lá em 2015, você teve que ficar aproximadamente aí 5 anos sem receber um pagamento de provento interessante para somente receber em 2021. Então, obviamente, para você que quer uma renda aí constante em sua carteira e até mesmo aí viver de rendimentos, para você que comprou talvez aí em 2015, dificilmente você ia manter a Petrobras por tanto tempo na sua carteira. E lembrando, como ela é uma empresa aí bem cíclica, pode ser que continue a pagar bons proventos, como tem pago aí nos últimos 2 anos, mas a gente não sabe certo se possivelmente logo depois ela pode parar de pagar proventos, como aconteceu nos últimos anos. Então não estou falando que a empresa é boa ou ruim, somente estou fazendo aí uma análise referente aos pagamentos pagos e para saber se faz sentido ou não para uma carteira previdenciária. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, trouxe aí 5 empresas boas pagadoras de proventos. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar a acompanhar os vídeos que eu trago aqui no canal. Estou deixando na descrição do vídeo também, pessoal, o link do meu Instagram. Clica aí para estar me seguindo, que lá eu também trago conteúdo sobre investimentos. Então, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até o próximo vídeo e até mais.